e elas migram de uma camada para outra ou pela expansão da consciência, da sabedoria, ou entre aspas, né, a gente falando pelo amor, Aham. por livre e espontânea vontade, aprendizado, etc. Ou elas só vão de uma camada para outra através da dor. De tanto sofrer, elas resolvem ir para a próxima camada. É por causa disso que foi criado, que eu fui criando essa teoria. Ah, que legal. E como a pessoa sabe que ela precisa dessas terapias, principalmente do Reiki, por exemplo? Como que ela como ela sabe? Ou todo mundo precisa? Como é que funciona? Então, aí eu acho que entra bem nessa questão das camadas, que é o quê? Eu estipulei, né? Ah. Eu acabei chegando à conclusão que dessas 7 camadas a gente tem a camada, por exemplo, inicial, que é a 0, que é o quê? Imagina que uma pessoa está com um tumor, um nódulo, um câncer, um problema grave de saúde. Sim. Infelizmente, a primeira coisa que a pessoa faz é nada. Ela não faz nada. Ela fica observando para ver se isso vai piorar, se vai continuar, para depois ela ir para a primeira camada, que é o que a gente não tem de atendimento da clínica, que é se automedicar. Ela vai lá, vamos supor que, vamos dar um exemplo de um caso de uma pessoa que está com uma coceira. Vai, sei lá, dermatite. E hoje em dia, o remédio não, drogaria, né? Que é o nome correto. É. Tipo, te dá um benefício, cura uma certa Mascara, coisa. né? Na verdade. Curta certa coisa, mas te traz outra. Sempre Exatamente, assim, tem né? um efeito colateral, né? É. Mas além dessa questão do efeito colateral, muitas vezes não cura, porque a raiz, como a gente vai ver, igual você falou. das 7 camadas não é o físico, a raiz não é o físico. O físico, ele é um resultado de alguma coisa que está acontecendo numa camada mais profunda, que é emocional ou espiritual, né? E, às vezes, ele pode chegar até a curar, né? O físico, beleza, tomou o remédio ali, curou. Só que como não resolveu a raiz, então vamos pensar numa barragem. E a pressão da água seria o emocional ou espiritual. E o físico é a barragem. Então apareceu um furo na barragem, que é a doença. Começa a sair água por ali. Você só toma o remédio ou faz a cirurgia, aquilo é resolvido. Só que a pressão, que é o emocional, o espiritual, que é a água, vai continuar pressionando. Até que uma hora a barragem vai ceder de novo, vai estourar. Então, não resolver a raiz. Então, por isso que a gente tem o nome de remédio, porque ele remedia. Senão chamaria resolvédio. E aí, na minha opinião, o resolvédio tá numa cura mais profunda, uma cura de mudança de comportamento emocional, a cura realmente da alma, né? Então, por isso que na camada 1, a gente tem essa questão do físico, que eu acredito que a camada 1 é a 1.0 e 1.1, que é o quê? A 1.0 é a pessoa ir lá e se medicar. E aí, quando ela tá nessa camada e mesmo assim não resolve, aí sim que ela marca um médico. E aí faz a cirurgia, ou toma o remédio, ou sei lá. Só que aí Quando tá muita... nas últimas, né? Quando já tá definhando já e o cara vai procurar, né? Vai procurar. E Principalmente os perceba- homens, né? Que a gente não tem a cultura de se cuidar, né? É Perceba verdade. que é sempre pelo mais fácil. A gente tem várias outras alternativas, mas não, eu vou no médico, né? Porque, e já é uma cultura, né? Então, É. desde pequenininho, quando ia pra praia, né? Você tinha lá, a mãe tem que pegar a bolsinha de remédio, né? Tem que levar, não, desde pequenininho. verdade. Eu comia essa, pra você ter uma noção. Comia, porque achava gostoso, né? Qualquer coisa tô com uma dor de cabeça. Eu vou tomar uma Neusa, porque Neusa, né? É agradável, né? É um desenho de um sol. Então, poxa, não vai me fazer mal, né? Posso tomar. Então, e isso foi sendo incutido em todos nós, né? A gente cresceu com isso. Sabendo que o remédio ali, qualquer coisa, não, toma um remedinho, toma um mertiolate, toma um não sei o quê, toma... A maior indústria que tem hoje em dia é a farmácia, a drogaria, né? Sim. É maior do que carro. Sim. E dizem que a Bayer, etc., na verdade, é os mesmos donos da Unilever, das indústrias gigantescas alimentícias. Então, qual que é a lógica? É adoecer através da alimentação, que não é natural, não é saudável, etc., sedentarizar todo mundo ser sedentário, não se exercitar, não movimentar o corpo, que aí todo mundo inevitavelmente vai ter diabetes, pressão alta, vai ficar resfriado com frequência, porque se você ficar se alimentando com Doritos, com um monte de porcaria de conservante e corante, né, todos os dias, inevitavelmente você está muito mais propenso a adoecer. E aí então eles vendem a doença pra gente, que é através da alimentação e das propagandas que fazem com que a gente se comporte dessa maneira, e em seguida eles já têm a solução pronta, que é o remédio. Eles que
Te dá um problema e tem o remédio. Já tem a eu solução. te dou o problema, mas eu também te dou a solução, né? Solução. E o remédio é aquela coisa, ele precisa de um cliente eterno. Então, ele, na verdade, ele não vai te dar uma solução. Ele vai te dar um remédio, ele vai ficar remediando, né? Ele vai te dar um tudo paliativo. isso para a vai roda a do longo capitalismo girar, porque precisamos ter pessoas doentes para consumir os remédios, para o médico ter emprego, para a drogaria conseguir vender, né? E aí vira uma grande roda e tá todo mundo ficando doente. Então, assim, todo mundo tá doente. Isso. Essa é a real, É verdade. né? Então, há 7, 8 anos atrás, quando eu comecei a atender, as pessoas chegavam na clínica e elas tinham uma queixa, no máximo 2, sei lá, elas tinham uma dor no ombro e também tinham ansiedade. Hoje em dia, as pessoas sentam para conversar com a gente e elas falam que tomam remédio para 6, 7 coisas e elas querem que em uma sessão resolva 8, 9 aspectos que estão desequilibrados. Então, ela tá jogando a panela no marido, tem depressão profunda, crise de ansiedade, o joelho não consegue mais mexer, tem fibromialgia, apareceu um nódulo no seio. Você não sabe nem por onde começar, né? Só que a pessoa tá numa vida tão maluca, tão no piloto automático, que ela não quer olhar para ela. E É no muito imediatismo, doloroso, né? Tem que ser rápido, não pode ser doloroso, né? Porque olhar pra gente, olhar pra dentro da gente, dói. Todo mundo quer o fácil, né, hoje em dia. Também. Então quer uma coisa que seja fácil, o remédio é fácil. Eu só vou tomar e pronto. E aí olhar pra dentro de mim dói. Eu não quero que doa, então eu não vou olhar. Muito mais fácil eu não olhar. E a gente, como terapeuta, a gente tem que ter esse feeling igual do educador físico, que quando a pessoa chega no primeiro dia de treino, não dá pra colocar 100 quilos de supino de cada lado, senão ela vai se machucar. Então a gente tem que ter esse feeling, essa percepção de quem que tá pronto pra o quê e de quem que tá pronto pra ouvir o quê. Por quê? Porque a mente, ela é igualzinho o corpo. O corpo, ele se machuca se ele levantar mais peso do que ele pode. E a mente também espana. Se você der uma informação pra pessoa, que aquilo vai fazer ela espanar. E aí ela nunca mais volta na terapia. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, de saber até onde a gente pode falar. E infelizmente, para a grande maioria, 95% das pessoas que pisam lá na clínica, a gente vai vender pro resto da vida bálsamo. Que é o quê? Uma coisa que vai amenizar a dor, mas também não vai resolver. Que é onde eu entro aí nas camadas da energia, que é a segunda camada da engenharia da cura. Que é o reiki, a acupuntura, a quiropraxia. Eu acho que tudo isso também, eu vejo hoje em dia como terapeuta, que também são paliativos. Sim. São paliativos melhores, né, que tem menos efeito colateral, mas para a pessoa realmente mudar, a gente tem que ir para a próxima camada, que é a camada 3, que é a mudança de hábitos. Né? Então a gente tem a camada 1, que é o cuidado do físico, que a pessoa vai no médico, toma uma automedicação, etc. A gente tem a camada 2, então perceba que a pessoa vai indo de uma camada para outra quando vai caindo as fichas dela de que aonde ela tá não tá resolvendo a questão dela. Então a camada 2 é a energia, de uma forma geral. Sim. Então ela começa a perceber que a doença dela não é só física. Ela resolve ir na igreja e pedir a bênção do padre. Ela resolve fazer um tratamento também com o pastor, passar no tapete do sal, com 108 pastor fazendo oração. Ela resolve fazer um trabalho na Umbanda e por aí vai. Mas perceba que para isso acontecer, para ele chegar na 3, ele tem que ter autoconhecimento. Sim. Se ele não quiser olhar pra ele, se ele não se conhecer minimamente, ele não vai nem perceber que o remédio não tá funcionando. O foda é a ayahuasca, né? Ela força isso, né? Você olhar pra você, né? Exatamente. Você tá falando aí, né? Ela força. Aí, inclusive, a ayahuasca eu encaixo dentro das camadas. Eu vou te mostrar. Sim. Que é o quê? Vamos lá. Camada 3, né? No caso, mudança de hábitos. Sim, claro, sim. Que é quando ela percebe que a terapia, a energia, etc. Porque, olha só, tanto na camada 1 quanto na 2, ela tá terceirizando a cura dela. Em uma, ela quer que o remédio cure, o médico cure. Na camada 2, ela quer que o acupunturista cure, a agulha cure, o chazinho cure. Mas será que ela vai se hidratar mais? Será que ela vai se exercitar? Será que ela vai mudar a alimentação? Será que ela vai dormir mais cedo? Não, porque ela não tá mudando hábito nenhum. Então, a partir da camada 3, ela começa a puxar a responsabilidade para ela. E qual a técnica e método que você usa para essa mudança de hábito em seus pacientes? Como eu convenço ele a mudar? Isso. Na verdade, para alguns eu consigo ter a abertura de explicar como que funciona a criação de um hábito, né? Que a gente tem aquele modelo piramidal, triangular, que é do livro... como é que é? Aquele livro amarelo, Poder do Hábito, né? Que é gatilho, né?